Pode ser, meus amados irmãos, estamos aqui no seu programa EBD em Estudo. Sou o professor Isaías Nascimento, estou aqui também com o professor Diego Moraes. Diego, vamos comentar mais esta nova lição nesse primeiro trimestre de 2026. Esse programa, meu querido, vai ao ar aqui da Igreja Boa Esperança, que é o bairro da nossa igreja também. Temos o pastor coordenador, o pastor Georgen Silva, pelo menos até então é o pastor Georgen Silva. Meus irmãos, e você é nosso convidado a participar conosco desse programa que eu sei tem abençoado muitas vidas. Meu querido, estamos, como já tenho falado, um novo trimestre, uma nova lição. E essa lição bastante peculiar, um tema interessantíssimo que vai falar sobre a Santíssima Trindade, a revelação de um Deus em 3 pessoas. Então, você é nosso convidado a participar conosco ao longo, não só dessa lição, mas ao longo de todo esse trimestre, para que possamos aprender juntos, né, isso, Diego, sobre esse tema tão, mas tão interessante. Meus amados irmãos, lição de número 2. Número 2 tem por título O Deus Pai, ok? Vamos falar sobre a Trindade e hoje vamos nos debruçar um pouco sobre o Deus Pai, né? Ou seja, algumas pessoas também reconhecem a primeira pessoa da Trindade, não é isso? Nós temos o Deus Pai, primeira pessoa, só como uma questão posicional, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos aí subsistindo no mesmo Deus. Meus irmãos, o textuário diz assim, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E essa revelação do Filho em relação ao Pai se dá pela pessoa do Espírito Santo. Você veja que aqui é a Trindade em ação. É o Filho revelando ao Pai e essa revelação se dá por meio da ação do Espírito Santo. Meus queridos, diz assim a verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Sempre foi, e sempre será a Trindade Santa em ação ou o Deus triuno em ação ao longo da história. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, que é a grande base dessa lição, é necessário, meu professor, que você faça essa leitura com os seus alunos em classe para que eles possam saber de onde foi extraído aqui esses ensinamentos desta lição. Temos 2 livros como base. Temos o livro de Mateus, capítulo 11, do 25 ao 27, e temos também João 14, 6 ao 11, ok? Mateus 11, 25 a 27 e Evangelho de João 14, do 6 ao 11. Meus irmãos, nossa introdução, ela diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central da fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas, consubstanciais e distintas, ok? Ou seja, subsistindo numa mesma pessoa, porém com a sua distinção. O Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Meu querido, entenda que a doutrina da Trindade Santa ela é fundamental para uma vida cristã saudável e verdadeira, porque não há revelação do Pai sem crer no Filho. E ninguém pode crer no Filho se o Espírito Santo, assim, não atuar em sua vida. Não é isso, Deus? Exatamente. No primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós vamos ver a identidade de Deus, o Pai. E no primeiro ponto,
O Pai é o único Deus verdadeiro. E aqui o comentarista inicia dizendo que o Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em Deuteronômio 6, 4, uma passagem muito conhecida, inclusive pelo nome de Shema. Aqui nós vemos a Bíblia afirmar que nós servimos a um único Deus. E essa é uma verdade revelada nas Escrituras, não apenas no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento. Nós vemos Provérbios 30, nós vemos Isaías 63, falar do Pai e de seu Filho. Então, nós começamos aqui explorando o Shema, né? E o termo aqui usado é Echad, ouve Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É onde muitos judeus atacam a fé cristã, baseado no que é dito aqui, que Deus é um Deus único. Mas aqui esse Echad, queridos, é o mesmo que se usa em Gênesis, quando se fala do homem e a mulher se unirem e os dois formarem uma só carne. Essa unidade, Echad e um, é o mesmo termo que aparece aqui, de forma que vemos que não há nenhum problema em termos uma única pessoa com duas identidades no casamento. Assim, não temos também um problema na Trindade por termos um Deus composto por três pessoas. Então, esse é um ponto importante desse primeiro ponto aqui do primeiro tópico, né, que é citada a Shema. Os cristãos não fogem ou fingem que o Shema e a unidade de Deus declarada aqui não existem. Não, queridos, mas entendemos que a revelação da Trindade se dá durante no decurso da revelação das Escrituras, desde o Antigo Testamento. Isso vai ser explorado mais a fundo à medida que nós avançamos nas lições. E no finalzinho aqui desse primeiro ponto, o comentarista ainda diz: o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que está nos céus, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Aqui eu quero fazer a leitura de Isaías 63, 16, que diz o seguinte: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, é o teu nome. Então, vemos aqui a declaração e a apresentação, a revelação do Deus que servimos, da pessoa de Deus, o Pai, para quem Jesus apontou diversas vezes durante o seu ministério. Então, meus irmãos, chegamos agora no nosso segundo subtópico. Estamos falando sobre essa figura aqui, a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. Nós estamos falando aqui no nosso primeiro tópico, vale a pena a gente voltar para você se situar muito bem, onde nós estamos falando sobre a identidade de Deus Pai, ok? Meus queridos, e aqui no nosso segundo subtópico vai dizer que o Pai é a fonte da divindade, ok? O nosso comentarista, ele disse que a nossa declaração de fé, ou seja, declaração de fé das Assembleias de Deus, não foge desse padrão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? As três pessoas contribuindo de maneira única para esta divindade. Diz mais assim o nosso autor: o Supremo Ser é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca também terá fim, ok? Inclusive, essa questão da eternidade, nós podemos acrescentar algo mais, porque ele é o Pai da eternidade, né? Já trazendo aquela questão que é reputada para Jesus como o Pai da eternidade. Deus, ele é um Deus atemporal, ok? Porque eternidade pode entender, pode nos fazer levar a algo que esteja dentro
de um tempo eterno, ok? Mas Deus ele é o Pai da eternidade, ele é atemporal, ele está fora totalmente do tempo, inclusive da eternidade. A eternidade é criada pelo próprio Deus, ok? É um fruto que vem dele. Então, ele é um Deus eterno, mas nós entendemos que ele é atemporal, ok? Vamos lá, meus irmãos. Diz assim o nosso ainda comentarista: ele existe por si mesmo, ok? É um ser atemporal. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Veja a questão igualitária da atemporariedade de Deus e também do Filho. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles existe. Está lá, aqui tem várias passagens bíblicas que é interessante você tomar nota, que é interessante você analisar para que você possa realmente ter a convicção daquilo que está escrito aqui. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que nele existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que é interessante, né, Deus, que Jesus, quando estava aqui na terra, sempre se submeteu de maneira muito exemplar e forte ao Pai. Fazendo oração, ele jejuando. Para quem Jesus jejuava? Para o Pai naquele momento. Se entregava de maneira inteira ao Pai. Veja como é muito interessante essa relação entre, mesmo ele sendo o Deus eterno como o próprio Pai, mas a relação de filiação do Pai com Jesus era uma coisa realmente maravilhosa. Diz assim também que ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Também aqui, interessante você analisar essa passagem, tá? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Divina, da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado, ok? E de quem também procede o Espírito. Aqui vale salientar, meus irmãos, que essa geração de Jesus não o coloca como Deus menor em relação ao Pai. Não coloca, ok? A questão da geração de filho é algo também posicional do relacionamento entre o Pai e entre o Filho. Ele é o unigênito Filho de Deus, ok? Porém, tão Deus como o Pai. O Espírito Santo também, tão Deus como o Filho e também como o Pai. O próprio Jesus, nós vamos ver isso mais à frente, mas eu vou aqui, com sua permissão, Diego, eu vou puxar um pouquinho aqui. Claro. Jesus disse, eu vou, mas eu vou mandar o outro Consolador, né? Estamos falando de uma Trindade? O outro Consolador. Obviamente, nós vamos chegar a isso em outras lições mais à frente. Mas o outro Consolador, ou seja, a semelhança dele também. Eu gostaria de ler aqui para vocês, meus irmãos, essa passagem aqui de João 15 e 26, que diz assim, mas, veja só, quando vier o Consolador, de quem? Da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, a característica do Espírito Santo, ele é a própria verdade, que procede de quem? Que procede do Pai. Testificará de mim, falará de Jesus, ensinará sobre Jesus, revelará mais a pessoa de Cristo para todos nós. Então, como nós falamos, lá na frente, lá no início da nossa lição, eu só posso ter relacionamento com o Pai a partir do Filho e com a revelação do Filho pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E no terceiro ponto nós vamos ver o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Aqui o comentarista diz assim, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. É importante, mais uma vez, nós ressaltarmos as características e os aspectos de personalidade de cada um revelados nas Escrituras. O Espírito Santo de Deus não é apenas a manifestação da força
ativa de Deus. Não, ele é uma pessoa dotada de sentimentos, caráter e atributos. E isso faz com que o Espírito Santo seja uma pessoa, assim como Jesus também. No ato do batismo de Jesus, nós vemos a manifestação do Pai ao dizer: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Há também a presença do Espírito Santo, que os evangelhos revelam ter se manifestado de forma corpórea, como física, né? Uma pomba. Então, aqui nós vemos a Trindade. E nesse ponto do primeiro tópico, né, onde estamos falando sobre o Pai, nós vemos que o Pai tem em seu Filho e no Espírito canais da sua vontade. Jesus não tinha nenhum problema em dizer que agia de acordo com aquilo que o Pai determinava. Inclusive, esse é um ponto que outras religiões, como por exemplo o islamismo, ataca usando as Escrituras. Que tipo de Deus é esse que se submete? Uma mente caída e pecaminosa não entende a pureza aqui da obediência e da submissão de Cristo. Cristo não era sujeito somente ao seu Pai celestial. Os evangelhos revelam algo maravilhoso. E em tudo ele era sujeito aos seus pais terrenos, humanos. E ele, sendo o próprio Deus e consciente disso, se sujeitava a eles porque isso era justo, porque isso era correto. Então, aqui nós vemos que não há nenhum problema de hierarquia dentro da Trindade, mas a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, se dá pela ação do Espírito Santo, que é quem hoje habita em nós pela obra redentora de Cristo. O importante aqui é ressaltar que é por Cristo Jesus que nós temos uma noção da imagem de Deus. Paulo diz que Cristo é a imagem revelada do Deus invisível. Nós não entendemos toda a profundidade do mistério e da forma como Deus, o Pai, existe, mas ele é uma pessoa, Filho e Espírito Santo, também, com eles, Deus, os três. E nesse ponto, o comentarista conclui dizendo que nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. E é isso que nós vemos na revelação das Escrituras. Uma vez um irmão questionou o seu pastor, perguntando por que não se dava glória ao Espírito Santo. E o pastor devolveu a pergunta: meu querido, alguma vez você já deu glória a Deus? Ele disse que sim. Está resolvido. Então você deu glória ao Espírito Santo. Deus é a expressão das três identidades num único ser. É um mistério que nós vamos explorar durante 3 meses, mas não vamos entender completamente. Exatamente. Nós só vamos alcançar aquilo que a Bíblia revela e o Espírito Santo de Deus esclarece pela sua misericórdia. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos entrar agora no nosso segundo tópico, ainda falando sobre a primeira pessoa. Aliás, vamos falar toda a lição, mais especificamente sobre a primeira pessoa da Trindade. Entenda a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa como algo realmente posicional, não hierárquico, numa questão, num entendimento humano da palavra em si. Meus irmãos, e antes de entrar só aqui no nosso segundo subtópico, já que estamos falando sobre essa questão da relação do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, veja que em Isaías é revelado que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus e o levaria a realizar todo o seu ministério. Ok? Libertar cativos, curar enfermos e tudo mais. Isso reiterado pelo próprio Jesus quando ele entra à sinagoga, pega o livro e abre nessa passagem e diz: hoje se cumpre isso aqui diante dos olhos de vocês. Ok? Veja que é o Espírito Santo conduzindo o ministério de Jesus. E Jesus sendo submisso ao Pai com tudo aquilo que Deus já aqui expôs para você.
E lá na frente, quando Jesus fala que vai mandar um Consolador, ele diz, ele me glorificará. Ele me glorificará. O Espírito Santo conduziu o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo vem até nós e uma das funções dele é glorificar o Filho. Veja que essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo como se dá de uma forma muito harmônica e especial, que nessa terra a compreensão humana não consegue chegar em sua totalidade. Meus queridos, nosso segundo subtópico diz assim: o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Aqui Jesus diz, olhe, muitas coisas foram ocultas aos sábios, aos entendidos. Entenda essa questão dos sábios e dos entendidos. Jesus direcionava-se ali em relação àquelas pessoas que achavam que não precisavam mais aprender nada, que eram doutores da lei, que conheciam toda a lei mosaica e que para eles um rabino vindo de Nazaré, o que pode vir de Nazaré ser bom? Nasceu ali em Belém, pai carpinteiro, mãe desconhecida, enfim, sem relevância social alguma. O que ele poderia ensinar para os sábios e entendidos da sua geração? Essa era a cabeça, e isso era o que realmente nós podemos entender que Jesus estava se referindo aqui àquelas pessoas, os fariseus e os entendidos da lei que não queriam, claro, com algumas exceções. Vamos ver a exceção de Nicodemos, que procurava Jesus para ter uma compreensão melhor dele. Ele era um dos principais da sinagoga, ok? Existia, sim, algumas exceções, mas em sua grande maioria, eles achavam que não precisavam mais aprender nada, e muito menos com o próprio Cristo. Então, Jesus se dirige dessa maneira: olha, isso foi oculto de vocês. Por quê? Porque vocês não querem aprender de mim, ok? Porém, são revelados aos pequeninos. Esses pequeninos não era uma questão de estatura e muito menos uma diminuição social, não. Mas aqueles que se tornavam pequenos era um próprio entendimento de si mesmo, que para crescer de maneira espiritual e intelectual deveriam aprender da pessoa de Cristo. Aqui Jesus não diminui ninguém. Aqui Jesus ele não coloca ninguém acima de ninguém. Não. Os sábios eram aquelas pessoas que fechavam seu coração para o aprendizado que ele tinha a ensinar, e os pequeninos eram aquelas pessoas que se achavam mesmo pequenos em relação a tudo aquilo que ainda poderia ser revelado e havia de ser revelado por Jesus. Amém? Então que sejamos pequenos diante do Senhor. Que nunca venhamos achar que somos sábios e entendidos, para que o Espírito Santo possa nos revelar a pessoa de Cristo mais ainda. Ok? E essa questão dessa revelação, o Pai revelou aos pequeninos, era justamente aquilo que o nosso autor aqui traz: a revelação do Pai. A revelação do amor do Pai para com a humanidade. Aquilo que o Pai queria realmente trazer na sua revelação especial, que era a pessoa de Cristo. Entenda Jesus Cristo como uma revelação especial do Pai. Nós temos ao longo da história, na teologia, nós sabemos que existe uma revelação progressiva de Deus e uma revelação especial de Deus. Essa revelação especial de Deus, ela é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos aqueles que sabiam que eram pequeninos em relação a isso, que queriam ouvir as palavras do sábio rabino Jesus, ouviam e viam, melhor dizendo, viam essa própria revelação especial que era Jesus. Falei de Nicodemos, vou trazer aqui, parafraseá-lo. Ele diz que ninguém pode fazer as coisas se o Pai não for com ele. Aquilo que Jesus fazia, Diego. Exatamente. E no segundo ponto aqui nós vamos ver: o Pai se faz conhecer pelo Filho. E aqui o comentarista inicia dizendo: Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele.
a intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. É Jesus quem declara: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, em Mateus 11 e 27. Então fica muito claro que Jesus é de fato a revelação do Deus invisível, e como Paulo diz aos Colossenses, o primogênito de toda a criação. E isso deixa claro que conhecer a Deus passa por primeiro conhecer o Filho. É por isso que é importante, queridos, termos clareza acerca dessa doutrina. Está muito claro que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, porquanto não conheceu o Filho de Deus. E veja, João assevera dizendo que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui está a revelação do Filho de Deus que reestabelece outro nível de relacionamento com Deus Pai. Então o Filho é necessariamente por quem devemos ser salvos e por quem devemos conhecer o Pai, pela revelação de Cristo Jesus. Então Jesus deixa absolutamente claro que uma das consequências de segui-lo seria ter uma revelação mais clara acerca do Pai, porque ele mesmo o revelaria. O comentarista ainda conclui dizendo: sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos, isso é maravilhoso. No nosso terceiro subtópico, vamos continuar nessa revelação do Pai através de Jesus, um diálogo entre Jesus e Filipe. Filipe lança aí uma pergunta para Jesus, Jesus responde dessa maneira. Olha só, no diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Está lá em João 14 e 9. Essa declaração ratifica, dá ênfase ali à doutrina da unidade na Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, como nosso professor Diego aqui já expôs aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre Jesus. A unidade entre o Pai e o Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um, declarou Jesus em João 10 e 30. Veja só, porém, não significa que eles são a mesma pessoa, mas sim que eles têm a mesma natureza divina. Distinta o Pai, distinto o Filho, porém a mesma natureza. Ok? Vamos lá. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressões diretas da ação do Pai. Ele disse: olha, como é que você quer? Eu estou tanto tempo com vocês aqui, vocês ainda não conseguem enxergar o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Diz mais assim, para concluir esse tópico: o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença total e plena do Pai. Amém? Conhecer Jesus é desfrutar da presença total e plena do Pai. Em contrário a isso, também é verdade que, se você não conhecer Jesus, você pode realizar todo e qualquer ato ritualístico religioso. Você não vai ter acesso ao Pai. Não vai ter. Eu quero dar ênfase aqui à questão do judaísmo, trazendo aqui para a nossa realidade. Toda a questão religiosa judaica revelada no Velho Testamento, trazida pelo Pai, por Moisés, ela se cumpre na pessoa do Filho. Ela se cumpre em Jesus. Não há nada, porque tudo apontava para essa revelação especial que era Jesus. Não há nada que estava escrito na lei que Jesus não cumpriu. Nada. Então,
é impossível que eu venha a realizar todo e qualquer ato religioso nessa terra, fora da pessoa de Jesus, e queira conhecer o Pai. Não dá, ok? Tudo se resume, Diego, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E no terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, nós vamos ver a pessoa de Deus Pai. Aqui nós vamos nos deter sobre seus atributos, aspectos, né, de personalidade. E no primeiro ponto nós vamos ver os atributos incomunicáveis do Pai. E essas são qualidades que são exclusivas dele e não podem ser comunicadas para o resto da criação, mas estão restritas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui nós vemos o comentarista citar a autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. É por isso que a pergunta que nós ouvimos muitas vezes dizer, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? A noção de criação está presa à nossa realidade, que ao mesmo tempo está presa a algo que foi criado por Deus, que é o tempo. O tempo é quem estabelece essa corrente linear, onde nós temos começo, meio e fim. Então, essa pergunta não cabe para um Deus que existe fora da realidade do tempo. Então, a autoexistência seria o primeiro atributo, a eternidade, que é um conceito difícil para nós. O infinito sempre foi um problema para o ser humano, na matemática, na física, na filosofia. E é difícil entender. A eternidade, queridos, não é um tempo que dura muito tempo, ou um tempo muito longo. Não, é a ausência absoluta do tempo. É a inexistência de uma realidade baseada em tempo e espaço, como a nossa. Então esse é mais um atributo de Deus, ele existe fora do tempo e do espaço, em um tempo que nós descrevemos como eternidade, mas que não compreendemos, porque estamos fora dessa realidade, presos ao espaço e tempo. O Salmo Malaquias 3,6, Tiago 1,17, fala da imutabilidade de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É mais um dos seus atributos. E ainda o comentarista cita a onisciência, que é a capacidade de saber todas as coisas. A Bíblia diz que toda a história está diante de Deus como um rolo. Diferente de nós que vivemos o passado, estamos no presente, ainda vamos viver o futuro. Deus tem diante de si como um rolo a história da humanidade, passado, presente e futuro. E daí a sua característica incomunicável, o atributo incomunicável da onisciência. A onipresença seria o último atributo citado aqui pelo comentarista, além da onipotência, que é ter todo o poder. Jesus diz que para Deus não há nada impossível, não há limitações para o exercício do seu poder e da sua vontade. O profeta já disse, agindo Deus, quem impedirá? Exatamente. Não tem um poder acima do dele, por isso ele é onipotente. E também onipresente. Esse prefixo grego da omni dá a noção de sem limites, sem perímetro, né? E por isso temos esses atributos aí definidos com esse prefixo, onipresente, onipotente e onisciente. Olha isso. Glória a Deus, meus irmãos. Vimos os atributos incomunicáveis aqui, nosso professor Diego, e agora vamos ver os atributos comunicáveis, que ao contrário dos incomunicáveis, são que são compartilhados de uma certa medida com a sua criação. Deus compartilhou. Aqui ele lista uma série desses atributos que são inerentes à pessoa, ao caráter, à pessoa de Deus, mas que esses atributos são refletidos
na sua criação, ok? Que na queda existia uma totalidade, antes da queda existia uma muito maior. Após a queda, Deus, pela sua misericórdia e graça, ainda permitiu que o homem ainda desfrutasse desses atributos. Ele lista aqui, ele fala sobre santidade, ele fala sobre amor, sobre fidelidade, ele fala sobre bondade. Então, tudo isso vem de Deus. É impossível que eu ame alguém ou alguma coisa sem a ação de Deus na minha vida. Por que, a grande pergunta, por que Deus ainda permitiu que o homem tivesse esses atributos comunicáveis inerentes, que são inerentes à sua natureza? Para que nós pudéssemos viver minimamente em sociedade. É o que a teologia chama de graça comum. A graça comum não é a graça salvadora, ok? Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter esse atributo aqui da bondade de maneira muito, na sua vida, muito fluente, ok? É a graça comum de Deus, comum porque é a todo ser humano, ok? Em você, não é a graça salvadora. A graça que salva é realmente a fé, por meio da fé, ok? Na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa graça comum é essa distribuição na humanidade desse ainda reflexo de atributos comunicáveis de Deus para com o ser humano. Porque se não existisse esse reflexo ainda de Deus em toda a humanidade, simplesmente eu arrisco a dizer que não existiria Deus. Me corrija se eu estiver errado, mas não existiria a possibilidade de nós vivermos aí em sociedade, ok? Nós nos degladiávamos assim, sabe, de forma louca demais. Então, nós só temos uma paz social, não é porque Roma trouxe, como você falou na pregação dele. Não é porque, não, é porque temos ainda reflexos de atributos que são comunicáveis do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todos nós. Isso, e no terceiro ponto nós vemos os nomes que revelam o Pai. E aqui nós vemos ser citado o termo Elohim. Aqui é uma curiosidade que até para os judeus é alvo de muita polêmica, né? Porque o nome de Deus, Elohim, aparece no Antigo Testamento muito frequentemente. E aí tem uma questão, Elohim está no plural e não no singular, que seria Elohai. Elohim, no plural. Então, é importante nós citarmos que isso também revela a pluralidade desse Deus triuno, não é? E esse é um dos nomes do Pai, e é também muito frequente no Antigo Testamento. E olhando para esse termo, e os cristãos são monoteístas ou politeístas? Já que há Pai, Filho e Espírito Santo, e nós entendemos os três como Deus, nós somos monoteístas, queridos, e não podemos ter dúvidas acerca disso. Eu sei que isso pode criar um impasse lógico na nossa cabeça, mas precisamos aceitar a revelação das Escrituras. Então, sim, nós somos monoteístas, apesar do nome do nosso Deus aparecer no plural. Temos também aqui El Shaddai, um dos outros nomes que alude ao poder de Deus como Todo-Poderoso. Adonai, que é o termo que também se usa para substituir o tetragrama de Deus. O tetragrama não tem uma vocalização, uma verbalização no hebraico. Então, quando se encontra o tetragrama, é substituído a sua leitura pelo termo Adonai, que também é Senhor. Isso extrapola para o grego, onde temos Kyrios, que também significa Senhor. E nós vemos aqui ainda o comentarista falar sobre o tetragrama pessoal de Deus, revelado como eu sou o que sou. É importante aqui para a gente esclarecer que esse tetragrama não significa isso, mas foi como Deus se apresentou a Moisés. Como já dissemos,
o tetragrama não tem sequer uma verbalização, mas é o nome que aparece de Deus. Esse também é um mistério muito profundo, porque Deus não dá um nome ou põe um rótulo em si mesmo. Antes apresenta-se como eu sou o que sou, né? E isso deixa claro o seu poder, a sua eternidade e a sua condição única. Ele é. Não é como qualquer coisa criada que conhecemos, a quem nós damos um nome ou colocamos um rótulo. Ele é o que é, desde a eternidade. Então, o comentarista conclui dizendo que esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no fim da nossa lição. Falamos sobre a figura da primeira pessoa da Trindade, a figura do Pai, essa figura posicional na Trindade, como também é o Filho e como também é o Espírito Santo. Esperamos que você realmente tenha sido abençoado com esse ensinamento, porque nós fomos, né, Deus? Com certeza aqui abençoados mais e mais com essa lição tão gloriosa, meus irmãos. Eu vou ler aqui a conclusão para terminarmos hoje e agora a nossa lição. Diz assim: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai é o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. E essa verdade desperta em nós o desejo sincero de conhecer, amar, obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos, meus irmãos. Então, esperamos que você realmente tenha sido muito abençoado, você e sua família, e que você continue aqui compartilhando com todos nós desse programa. Dê aí o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos esse vídeo, para que mais e mais pessoas também possam ser alcançadas pela verdade das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.